E o assunto de hoje é sobre organização financeira. E bom, quero aqui compartilhar, né, uma planilha que eu utilizo, né, para mim pessoalmente e também para alguns clientes, né, que tenham essa demanda de, né, um apoio, né, para organizar, né, as contas pessoais, despesas, né, como está a relação renda-despesa, mapear também dívidas, esse tipo de coisa, né, também para ter essa noção, né, porque a gente vê que aqui no Brasil é muito fácil, muito comum a gente ver pessoas que ganham ali na loteria, por exemplo, e dá ali alguns anos e de repente aquele dinheiro sumiu, né? Bom, até vejo pela minha própria experiência que independente se a pessoa ela tem ali uma renda, um patrimônio acima de 1 milhão, 10 milhões de reais, né? Ou tem ali uma renda acima de 10, 15, 50, 100 mil reais, não interessa, né, qual é a situação financeira daquela pessoa. Se ela está gastando mais do que ela ganha, muito possivelmente ela nem sabe para onde está indo esse dinheiro, né? Então, mapear as finanças é a primeira coisa que a gente faz antes de começar a investir, né? Então, aqui nas planilhas também vou abordar um tema de investimentos, mas primeiro vamos focar nessa parte aqui das finanças pessoais, né? Então, agora eu vou colocar aqui meu óculos para conseguir ler um pouco melhor aqui no computador. E bom, compartilhando aqui minha tela com vocês, né? Então, nessa primeira tabela, então, dos finanças pessoais, né? Então, eu organizei da seguinte forma, né? Aqui na coluna da esquerda, a gente tem a renda, né? E aqui, na coluna da direita, a gente tem as despesas, né? Então, como que a gente monta isso aqui, né? Então, primeiro aqui na renda, a gente vai ter que colocar como que entra esse dinheiro, né? Então, e também fazendo adendo assim, né? Uma coisa que, né? Porque por eu gostar de planilha, né? Então, assim, eu sempre estou procurando uma coisa na internet. E assim, as planilhas que eu vejo de organização financeira, coisas semelhantes, elas são muito complexas, né? Tem que colocar muitos dados, muita informação. E não só muita informação, como várias vezes, né? E, bom, a nossa vida, ela não muda tanto assim, né? Então, se a gente faz uma planilha de organização financeira para a gente ter uma ideia, né, que é essa a intenção, já está muito mais que o suficiente fazer isso ali uma vez a cada uns 3 meses, 6 meses, né? Não precisa ficar toda semana, todo mês fazendo, né? Até porque, assim, pessoas que têm prazer em montar planilha, eu acho que fica um pouco mais para os contadores, né? Então, as pessoas comuns, né, digamos assim, não têm tanto prazer em fazer isso, né? Então, até essa é um pouco da abordagem que eu trouxe por aqui. Então, dentro aqui da renda, né, então vamos para exemplificar, né, vamos trazer aí uma pessoa que é, por exemplo, um empresário, né? Vamos dizer que ele tem, por exemplo, uma sorveteria, por exemplo, né? E dentro dessa sorveteria, para ele, sobra a pessoa física dele, né, líquido, vamos dizer, na casa de uns 14 mil reais, por exemplo, né? E vamos complementar um pouco mais. Então, vamos pensar que então ele ganha ali uns 14 mil reais, ele tem ali uma outra renda, ele tem uma participação em outra empresa, ele tem, por exemplo, participação numa imobiliária, que pelos valores ali de aluguéis, por exemplo, que é gerado, sobra para ele ali uma renda de mais uns 6.700, por exemplo. Vamos pensar que ele também ele é professor, ele é um professor universitário, então ele também vai ganhar mais uma renda de uns 5.400, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, e também, por que não, né? Vamos colocar aqui valores de investimentos, né? Então, pensando que essa pessoa teria ali um patrimônio de uns 430 mil, né? Vamos dizer que desse valor ele ganharia, né? Geraria para ele de renda algo próximo aí a uns R$ 2.100, por exemplo, né? Então, né, não colocando um percentual em cima do valor do investimento, mas né, que estaria rendendo diretamente, né, se transformando como renda, mas né, porque quando a gente investe, né, nem todo esse dinheiro vai ser com foco em renda, né? Tem outros valores que vão focar para o longo prazo. Então, vamos pensar que desses 430 mil, né, metade desse valor está em fundos imobiliários e está dando mais ou menos essa rentabilidade, né, na média, né? Então, nesse cenário, né, dessa pessoa, vamos pensar que ele tem uma renda ali de R$ 28.200, né?
E bom, aí a partir desses valores de renda, a gente já consegue buscar, né, conseguir entender um pouco como que está a organização dele, né? Então, agora avançando um pouco mais, vamos pensar nas despesas, né? Então, primeiro, uma coisa que eu sempre falo que é interessante é dar uma olhada ali no aplicativo do banco, como que está a questão do cartão, na fatura, né? Então, o que que tu tem parcelados, né? Porque isso acaba sendo ali um custo que é relevante e também para entender até quando que vai esse custo, né? Então, vamos pensar que a pessoa fez ali, né, quis trocar a geladeira, né? Então, pegou uma geladeira nova e está na parcela, e parcelou em 8 vezes. E está na quarta parcela de 9, né, de 8 meses, né, que eu tinha falado. Vamos pensar aqui, né? Então, gerou uma parcela para ele de R$ 1.100, por exemplo, né? R$ 1.100 por mês. Daí já tem esse valor do parcelados, né? Mas vamos evoluir um pouco mais. Então, comprou um closet, por exemplo, né? E parcelou em 7 vezes, né? Tá na terceira parcela. E tá girando ali uma parcela de 1.300 por mês, né? Então, então isso aqui já tá para ter alguma noção dos parcelados, né? E aí, para a realidade cada um tem que ir ajustando, né? Então, colocando ali, somando esses valores, né? Então, a partir disso, né? Então, ele tem esses R$ 2.400, né? Que tá, já tá travando ali o orçamento, né? Agora, indo aqui para os gastos fixos, né? Então, organizado aqui de forma de o que, né? Às vezes e quanto, né? E o total, que é a multiplicação, né? Então, vamos pensar que essa pessoa aqui, ele gasta de gasolina, né? Ele vai abastecer 4 vezes no mês e a cada vez que ele abastece, ele paga lá R$ 300, né? Em cada abastecimento, né? Que totaliza aqui uns R$ 1.200 por mês. Na farmácia, vamos pensar que a pessoa vai na farmácia na média umas 2 vezes por mês. Cada vez que ela vai, ela gasta ali uns R$ 400, né? Então, então, jogar um valor alto aqui, né, que também depende da realidade de cada um, né? Então, a depender dos remédios, a pessoa é um pouco mais idosa, por exemplo, né? Então, vai ter essa demanda. Restaurantes, vamos pensar que né, em meio de almoços, jantas, né? Então, vamos pensar que em restaurante essa pessoa vai ali 16 vezes por mês e cada vez que vai no restaurante, né, gasta ali na casa de uns R$ 120, né? Então, pensando, por exemplo, se for um casal, é ele que paga, né? Então, e a esposa não trabalha, né? Ou até mesmo também, se não estou colocando o sexo aqui, né? Então, se for a mulher e o esposo não paga, então seria nesse sentido. Quanto à questão aqui do lazer, né? Então, fazer algum passeio, né? Ir numa roda gigante, num parque de diversões, até mesmo viajar para fazer alguma coisa diferente, né? Então, vamos pensar que seja 4 vezes no mês, né? Então, todo final de semana, e que se gasta aí na casa de uns, na média, né? Uns R$ 1.000, né? Que deixa separado para isso. Agora, a questão de software, né? Que é a questão de usar o Spotify, o streaming, né? Netflix. Então, vamos pensar que utiliza, né? Uns 8, né? Que daí, somando também com outro que se utiliza para até no trabalho, né? Alguma coisa assim. E que cada um custa aí na média uns R$ 60, né? Mercado, vamos pensar que a pessoa vai no mercado 2 vezes ao mês e acaba fazendo ali um rancho, né? E que cada rancho aí custa na casa de, né, na média, R$ 1.400 por mês, né? Então, um rancho mais completo. Agora, quanto à questão aqui da moradia, né? Então, vamos pensar que na casa ali, então, gasta ali na média uns R$ 300 por mês de luz, acaba tendo um custo ali de financiamento de 2.800 por mês, por exemplo. De água, acaba gastando também mais uns 220. E de seguro de imóvel, por exemplo, né, acaba gastando aí algo por volta de 400, né? E daí, a partir disso, a gente já vai ter, né, uma planilha um pouco mais completa, né? Que daí, nesse sentido, né, então, tem uma renda ali de 28.200, acaba tendo ali uma despesa de 17.320, e, né, um menos o outro, acaba tendo ali uma sobra, né? Então, esses 10.880, né? Que aí acaba sendo, né? Então, 28.200, 17.320, um saldo mensal de 10.880, que é mais ou menos ali o quanto a pessoa vai sobrar
para investir ali no final do mês, né? Para complementar esse valor de investimentos que já está lá, né? Então, a partir dessa planilha aqui, acho que já dá para facilitar bastante o entendimento sobre as finanças, né? Então, a gente não precisa ter números exatos, né? Então, se a gente conseguir ter alguma noção, né? Então, quantas vezes eu abasteço o meu carro? Quando eu abasteço com que valor, né? Eu vou no mercado quantas vezes no mês? Mais ou menos quanto que eu gasto, né? Então, assim, tu consegue se programar, seja no mês a mês, como também consegue se programar bem ali num orçamento anual, né? Do ano inteiro, né? Agora, quanto à questão aqui dos investimentos, né? Então, agora eu quis trazer aqui uma dinâmica um pouco diferente, né? Então, vamos pensar aqui para exemplificar, né? Então, a pessoa investe aqui numa ação, né? Uma ação qualquer, né? Vou colocar aqui, só puxando para a gente exemplificar, né? Tem uma carteira ali de 10 ações e, né? Então, que é o ativo, né? Então, o ativo que a pessoa coloca, né? Se é Banco do Brasil, por exemplo, né? Não fazendo recomendação, né? Muito mais para exemplificar. Então, Banco do Brasil, Itaú, por exemplo, né? Mas são 3, 4, 5 até a 10, né? Então, o tipo, né? Pode colocar ações mesmo, né? O objetivo, então, para entender o porquê que está fazendo aquele investimento, né? Então, por exemplo, aposentadoria, né? Então, aquele investimento vai fazer pensando lá para o longuíssimo prazo. E vamos pensar que aqui a pessoa, né, em ações, em cada ação ali vai ter alguma coisa na casa de uns 15 mil reais, por exemplo, né? Daí a intenção é que vai colocando aqui os valores exatos, né? Daí nesse caso aqui seria, né, basicamente tudo isso, né? Mas aqui pode colocar também, por exemplo, né, um CDB, por exemplo, né? Que é de renda fixa e tem como objetivo ser reserva de emergência. Então, e aqui vai ter assim, um valor um pouco maior, 200 mil reais, por exemplo. Opa, foi 20 milhões. Aqui, 200 mil reais. Aqui também vai ter, por exemplo, fundo, né, vai ter um fundo X lá, que vai ser uma previdência, por exemplo. Né? Então, novamente, pensando em aposentadoria, né? E aqui vai ter um valor também robusto, né? Uns 120 mil, né? Bom, aqui vai ter também a gente pode colocar né, alguma coisa diferente, né, como um objetivo um pouco mais próximo, né? Por exemplo, né, vai ter também um outro CDB, que vai ser, né, uma renda fixa, daí deixou ele por com vencimento, né, um pouco mais médio, assim, para ser ali né, um objetivo de trocar de carro, por exemplo, né? E aí colocar algum valor, né? 80 mil reais, né? Por exemplo, né? E aqui a gente já consegue se organizar um pouco melhor financeiramente, né? Então, tirando aqui um pouco o zoom, claro, nesse aqui deu 550 mil, né? Daí a gente consegue integrar, né? Só puxar um do outro, então a gente consegue saber quanto tem essa tabelinha da situação financeira, acho que ajuda bastante no entendimento, né? E aqui a gente consegue entender como está a nossa carteira, né? Então, né, separando aqui como está a alocação por ativo, né? Então, só olhando essa tabela, né, quando você preenche com os ativos que tem dentro da tua carteira, tu entende mais ou menos, né, como que está a situação. E aí, uma coisa que acaba sendo até interessante é só olhando para essa imagem, tu já vai entendendo se essa pizza, né, esse gráfico de pizza, ele está fazendo sentido dentro da tua realidade, né? Claro, tem que analisar muito mais coisas, mas só, né, preenchendo, colocando o objetivo do lado, acho que cria sim um sentimento de entendimento, né, muito maior, né? E que, claro, se está colocando que, por exemplo, uma ação de uma empresa muito agressiva, por exemplo, tem como objetivo a tua aposentadoria, a tua tranquilidade, né? Então, aí tu consegue se questionar sobre isso, né? Então, acho que essa planilha ajuda bastante nisso. Agora, quanto aqui ao outro gráfico, é interessante que é a alocação por classe, né? Então, você consegue entender melhor, né? Então, quanto que tem para a tua previdência, para as ações, renda fixa, né? Então, aqui tu já tem um panorama mais completo por classe, né? Então, alocação por ativo e classe. E bom, esse é um tipo de planilha, né, que, então, novamente falando, que eu utilizo tanto para mim quanto com os clientes que
que acabam demandando esse tipo de contato, né? E que eu acabo também, né, também compartilhando com eles, né? Então, se você quer ter acesso a esse material, né? Então, pode me mandar uma mensagem, que seja aqui no privado do Instagram, ou até mesmo ali no meu WhatsApp, né? No WhatsApp você consegue encontrar o contato pelo link da bio, né? Que aí também vou deixar aqui no comentário, aqui dessa postagem, o meu número, né? Então, pode me chamar por lá, me pedir, que daí certamente eu vou conseguir te enviar esse arquivo. E se for, né, se quiser, posso também ajudar a preencher, né? Para facilitar as coisas, né? E novamente, né? Essa planilha aqui não é, né? Vou colocar aqui os dados, eu vou né, eu vou saber o que comprar, o que vender, eu vou, né, vou organizar tudo no financeiro e está tudo resolvido, né? Não, né? É uma coisa que precisa ter um contato constante, né? Precisa ter uma atenção nessa tela aqui das finanças pessoais. É muito mais para mapear, né, os gastos, né, para onde está indo o dinheiro e assim conseguir, né, ter uma vida que é mais consciente, né? Fechou? Forte abraço!